fazer uma breve reflexão do que viveu Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com você nessa noite. Deus nessa noite quer abrir os nossos olhos para que Ele fez uma aliança conosco. Ele fez uma aliança. Não sei se você já teve a oportunidade, não sei se você usa anel, mas a aliança de quem é casado. Não sei se você já observou, a aliança não tem começo e não tem fim. Ela é um elo feito de uma forma completa. Ela não tem parte ligada, soldada. Se você abrir ela, você não acha nem o meio e nem o fim. É assim a aliança que o Senhor tem com a minha vida e com a sua vida. Uma aliança que não teve um começo, mas não terá um fim. Só o fim, sabe onde vai ser? Quando estiver nos pés do Pai, lá na glória eterna. Às vezes nós falamos assim, ou às vezes as pessoas têm costume de falar assim: você está desviado, você está no pecado, você faz isso, você faz aquilo. Por quê? Porque a atitude do inimigo é acusar. A atitude do inimigo é te julgar. Mas ele se esquece que uma vez colocado o nosso nome no livro da vida, jamais será apagado. Nós podemos de vez em quando virar as costas, esquecer, sair fora, mas o nome não foi apagado. E quando nós nos arrependemos e voltamos ao Senhor, Ele nos recebe de braços abertos e diz: vem, meu filho amado, vem, filho ao qual eu me comprazo. Eu te amo, eu te adoro, e te dá o berço preparado, a cama preparada, aquele carinho preparado, aquele consolo preparado, porque Ele é Deus fiel. O homem julga, o homem diz palavras que machucam. Nós, mesmo tendo um ministério atendido, nós não estamos bem. Às vezes eu posso dizer uma coisa que te machuca, porque eu posso estar no centro da vontade de Deus e também posso estar fora da palavra de Deus. Mas Deus não. Deus é aquele que tem a boa, perfeita e agradável palavra sobre a sua vida. Gênesis 15, 1 diz da notícia que ele deu para Sarai, que ele foi falar para Sarai que ela ia ter filho, que ele tinha uma promessa, que ele ia ser pai. Mas eu quis ler aqui o princípio de tudo. Quando Deus realmente encontrou aquele homem que estava com o seu coração apertado, com o seu coração condoído, com o seu coração triste de ver que quem ele não esperava era quem ia receber o ser o seu herdeiro. Porque o desejo dele era o quê? Que a sua herança, aquilo que a sua posse, aquilo que ele tinha, fosse dado ao seu filho. Mas pela idade que ele tinha, quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ele tinha quantos anos? Ele já tinha 75 anos. Ele já era um senhor de idade. Imagina hoje eu chegar num senhor de idade de 75 anos e dizer para ele: olha, Deus mandou eu vir aqui e declarar sobre a tua vida que o Senhor será pai de muitas nações. Se eu disser hoje isso a um senhor de idade, ele vai simplesmente rir da minha. Não vai? Muitas das vezes acontece isso com a gente. Nós oramos, tiramos dias de jejum, tiramos dias da presença do Senhor, chegamos no templo, oramos, cantamos, louvamos e declaramos pela vida de vocês: olha, que o seu futuro será diferente. E se você se firmar na presença do Pai, se você receber essa aliança, esse pacto, em uma aliança verdadeira com Jesus, a sua vida poderá ser diferente, o seu pranto poderá ser cessado, aquilo que te dá tristeza e te dá dor no coração pode ser cessado, porque sobre a tua vida há uma promessa. É real. É real. Às vezes nós ficamos dando cabeçada nas nossas vidas. Como que eu quero dizer cabeçada? Até os 22 anos de idade, nada dava certo na minha vida. Nada. Se eu pedisse para o lado esquerdo, dava errado. Se eu fosse para o lado direito, dava mais. Se eu fosse à frente do meu caminhar, também dava. E hoje, olhando para o que eu passei, eu observo o seguinte: que até os 22 anos de idade eu não estava preocupada do que Jesus tinha para a minha vida. Eu estava preocupada de eu traçar o meu futuro, de eu fazer as minhas próprias escolhas, eu própria direcionar o que eu queria para mim.
de ouvir a voz do Senhor. Por isso que estava tudo errado. Por isso que eu era triste. Por isso que eu era infeliz. E por isso que muitas coisas eu vivi no pecado, na desilusão e no erro. Mas a partir do momento que parece que dá um estalo na nossa mente, e nós começamos a observar que não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra verdade que nos direciona a uma vida de felicidade, a uma vida de alegria, a uma vida de paz, que não Jesus Cristo, nós começamos a perceber que realmente é assim. Deixa eu te fazer umas perguntas. Você não vai me responder, você vai responder a você mesmo. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Talvez aí na sua idade, talvez com 12, 14, 16. Mas aí quando você está naquela muvuca dos amigos, está tudo bem. Você está sorrindo, você está alegre. Mas quando você se fecha ali no seu quarto, ou naquele pequeno espaço que você tem na sua casa, sozinho, ou até mesmo no caminhar na rua, ou no momento que você está sozinho, você se sente só. Você sente, poxa, você olha assim para o lado e fala, poxa, eu não tenho uma verdade. Eu não vivo uma verdade. Eu não vivo algo verdadeiro. Eu só tenho amigos quando vou para festa, ou vou para a muvuca, ou vou para o papagaio, ou vou para o futebol. E nós esquecemos que este vazio, essa situação que nós sentimos, muitas vezes na nossa vida, só tem um lugar, só tem uma maneira de ser preenchido. Porque só existe um amigo verdadeiro, e esse amigo é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode apagar a tua dor, somente Ele pode transformar a tua vida, somente Ele pode te dar vitória, somente Ele pode curar, pode libertar, e somente Ele pode te fazer totalmente feliz. Ah, mas como que ela pode ter certeza disso? Porque eu fui uma pessoa infeliz. Porque eu comecei na latinha de cerveja e terminei no uísque, procurando a felicidade na cachaça. Porque eu ia para a balada e quando o meu dinheiro estava no bolso, eu tinha amigo, e quando o dinheiro acabava, eu não tinha amigo. E hoje não. Hoje eu sou feliz todos os dias, por mais provação que eu tenho, porque eu tenho uma esperança, eu tenho uma confiança, eu tenho certeza que hoje eu posso estar chorando, mas amanhã o Senhor vai enxugar meu choro e me dar alegria. A promessa da vida de Abraão foi qual? Ele disse para o Senhor, Ana, como? Que recompensa? Que recompensa será tão grandiosa, meu Senhor, se eu continuo sem filhos? Que recompensa será tão grandiosa se eu continuo aqui sofrendo? Por que Abraão sofria tanto? Porque o homem daquela época que casasse e não tivesse filhos era mal visto aos olhos dos seus amigos. Olha que maldição. Hoje não. Hoje se um homem não tem filho por enfermidade ou por algo qualquer, não é questionado sobre a vida dele. Mas naquela época, lá no Velho Testamento, o homem que não tinha filho era mal visto aos olhos dos amigos, dos familiares. E ele passou 75 anos sendo chacoteado, sendo mal visto. E aí, eu te pergunto, quando ele recebeu a palavra profética sobre a vida dele, a palavra que foi declarada, que ele seria pai de muitas nações, foi como um estalar de dedo que a promessa se cumpriu? Não. Não. Ali quando ele recebeu a aliança do Senhor, a promessa que disse, olha, essa terra será vossa, será da sua descendência, aqui viverão os teus filhos, você será pai de nações, você ainda demorou 25 anos. 25 anos, Abraão chegando nas festas familiares, Abraão chegando no templo, Abraão andando pela rua, Abraão vivendo debaixo de um jugo, dizendo, de chacota. Por quê? Porque quando ele chegava lá, ele disse que é pai de muitas nações. Imagina, a zombaria, a vergonha. Mas ele não desistiu, ele confiou, continuou confiando que havia uma promessa sobre a vida dele, que ele viveria a promessa de Deus, que Deus, quando lança uma promessa sobre a nossa vida, Ele é fiel para cumprir. O que eu quero te ensinar nessa noite para encerrar é o seguinte, meu querido, nós estamos aqui hoje, praticamente todos os jovens, mas casado, família, só eu e o pastor Sérgio.
Você jovem, você pode bater na porta lá do inferno, você pode adentrar cristal, você pode ir para Kelps, você pode ir para droga, você pode ir para cachaça, você pode ir para droga, você pode ir para o vício, mas há uma promessa sobre a sua vida, que o Senhor é contigo e Ele quer te resgatar, porque através da sua vida, a sua casa será transformada, através da sua vida, do louvor que sairá da sua boca, da maneira que você servir a Deus, da tua oração, é da tua oração que o Senhor quer resgatar o seu familiar, é da tua oração que o Senhor quer fazer diferença aonde a planta dos teus pés pisa, é através da tua vida que o Senhor quer operar o milagre, é através da sua vida, não é da minha, não é eu que vou lá, mas é através da sua vida, é através da sua vida que o Senhor vai realizar a boa obra. Não importa se demora 1 ano, 2 anos, ou como foi com Abraão, 25 anos. O que importa é que o Senhor está dizendo nessa noite: eu fiz uma aliança. Aquele dia que você me aceitou como Senhor Salvador da sua vida, eu fiz um pacto, uma aliança contigo. Eu escrevi o teu nome no livro da vida e eu não abrirei mão da sua vida, do que eu tenho para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? É isso. Não desista e não duvide. Às vezes, quando nós olhamos ao redor, essa pastora é doida. Não sou doida, porque eu já vivi algumas situações muito parecidas com que vocês vivem. E o inimigo também tentava me fazer acreditar: olha, eles são malucos, eles não sabem o que estão dizendo. Mas a partir do momento que essa palavra entrou no meu coração e eu vi que era verdade, que é uma verdade, que Deus sim pode modificar, Deus sim pode me dar a vitória, eu não ouvi mais a voz do inimigo e ouvi a voz do Senhor que diz que me faria mais que vencedor sobre esta terra. E é isso que Ele quer fazer contigo. Reprovou de ano? Está triste? O ano que vem você vai sair da escola com honra. É um ano de preparação. Aconteceu algo em 2009 que não te agradou? Amém. 2010 vem aí, para você ser mais que vencedor, debaixo da promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Creia no Senhor, creia no Pai, se firme aos pés da cruz, porque eu tenho certeza que através do seu firmar, de você estar com o Senhor, você viverá a boa, perfeita e agradável promessa do Pai sobre a tua vida. Amém?